Librianos e librianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se essa é a primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Bom, gente, hoje eu quero aproveitar esse lugar aqui muito especial e fazer uma leitura para vocês também, librianos, muito especiais, interagiram bastante no vídeo aí do mês de agosto. Então, quero trazer essa leitura bônus para vocês, agradecer a interação e já pedir que vocês interajam cada vez mais. Me deixe saber nos comentários se essa leitura ressoa com você, se não ressoa, de qual estado do Brasil você está falando, da onde você está falando, né? Tem muita gente também que me acompanha de Portugal, enfim, de outros lugares. Bom, é isso. Dizer que é uma leitura coletiva, uma leitura atemporal, e uma leitura intuitiva. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Estou no meio da natureza, aqui é um lago, as pessoas estão tomando banho, enfim, estão se divertindo também, mas eu queria muito gravar aqui para vocês, então espero que o barulho externo não tire o foco do nosso objetivo principal, que é a leitura, tá bom? Bora lá, pessoal, vamos ver? Vamos agradecer primeiro a espiritualidade, aos nossos mentores, respirar fundo. De modo que a gente possa ir se conectando, trazendo o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa mente para o momento presente. E é isso. Que essa energia possa ressoar com o momento de cada um de vocês. Essa menininha estava quietinha, mas aí agora eu comecei a gravar, ela resolveu falar, né? E tá tudo bem. A gente precisa saber lidar com... Por exemplo, se eu escolhi estar aqui e agora, eu preciso aceitar as circunstâncias de estar aqui e agora. Adianta eu lutar contra isso? Entende? Se eu escolhi, eu poderia estar em um quarto privado, em algum lugar fechado, sem barulho, mas eu escolhi estar aqui e agora. Adianta eu ir contra as coisas que estão aqui e agora também? Não adianta, né? Muitas vezes, para a gente mudar a circunstância externa, a gente precisa mudar dentro. Entende? Talvez essa já seja uma primeira mensagem aí para vocês. Librianos, bora lá. Energia geral, por favor, uma carta. Olha isso! Um momento por vez, momento a momento. Um passo de cada vez. E no fundo, a carta das vidas passadas. Libriano, eu posso estar me conectando aqui com pessoas que não entendem o porquê estão vivendo o que estão vivendo neste momento, tá? A gente vai adentrar melhor para entender do que a gente está falando, enfim, em si. Mas aqui eu estou me conectando muito com pessoas que não estão entendendo o porquê de estar vivendo o que estão vivendo, sabe? E muitas vezes é o que a gente estava conversando antes. As escolhas que eu faço, mesmo sem saber por que eu faço, elas estão interferindo o tempo inteiro na minha vida. Por exemplo, o fato de eu estar aqui, de eu escolher estar aqui neste lugar, que tem alguns benefícios, né? A paisagem é muito bonita, tem uma conexão também com a natureza, com a terra, com o verde, com o céu, enfim. Tem também as questões, por exemplo, de eu ter um mosquito, de eu ter uma criança falando alto, de eu ter outras coisas. Mas foi a minha escolha, mesmo inconsciente, quando eu resolvi gravar aqui, será que eu pensei na criança falando o tempo inteiro? Não pensei, porque ela não estava falando o tempo inteiro, ela começou a falar no decorrer do processo. Eu pensei nos mosquitos? Não pensei, entende? E aqui pede para a gente ir um pouco mais devagar com as nossas escolhas. Por quê? Porque muitas das nossas escolhas, tá vendo? Muitas das nossas escolhas, é muito louco, porque é a realidade, né? O que eu estou vivendo aqui agora, nessa situação, é muito da energia que eu sinto que vocês também estão vivendo. É muito por exemplo, se eu tivesse pensado um pouco melhor, será que eu teria vindo para cá e feito isso da mesma forma? Eu teria, porque
aqui para mim tem um propósito, tem um porquê, sabe? Independente do que vem de fora. Só que eu aqui entendo que estou concentrado e preparado para fazer isso, e vou fazer isso independente dos ruídos, independente do que tiver que acontecer, entende? Agora, quando eu não estou determinado ou alinhado com o meu propósito de outras vidas, né? Porque a gente tem as vidas passadas, ou desta vida que se alinha em uma mesma direção, que é a iluminação da minha alma, do meu ser, do meu espírito, que é, na verdade, a iluminação do todo, né? Também, porque quando eu me ilumino, eu acabo ajudando na iluminação do todo. Quando eu estou totalmente alinhado com isso, tudo que vem de fora não me atinge de certa forma com que me paralise, entende? E aqui, quando você vai um pouco mais devagar, quando você entende mais o propósito do porquê você faz o que você faz, você está enraizado, você está ancorado em algo que não vai te desestabilizar, entende? E tem muitas coisas que vêm, né, para nos desestabilizar, que são temporários, que são momentâneos. E se a gente está muito rápido no processo da vida, a gente não se dá conta disso. A gente acha que aquele problema vai durar a vida inteira, mas não, às vezes é só temporário. O mosquito, ele veio, já foi, já não está mais aqui, entende? A criança que estava gritando, ela já parou de gritar. Pode ser que volte, mas agora no momento parou, entende? Só que eu só me dou conta disso, dessas particularidades da vida que são temporárias, inclusive nós também somos temporários, só tenho clareza disso quando eu estou um passo por vez, alinhado com o meu propósito, com a minha essência, quando eu entendo que existe algo muito maior por trás disso tudo. Entende, Libriano? Muito bem, que paz que eu sinto agora. Muito bem, bora lá. 3 cartas, por favor. Uma carta positiva e uma carta como obstáculo. Muito bem. No fundo do deck, o 8 de copas. Pessoal, bora lá. Ó. A gente tem o 4 de espadas invertido, o rei de espadas, o 3 de paus e a rainha de ouros. O que me vem muito aqui nessas duas cartas é uma questão de simplesmente persista naquilo que você acredita. Simplesmente persista naquilo que você acredita, porque todo ruído externo, todas essas coisinhas, sabe, que vêm para nos desestabilizar, elas não são permanentes, elas são temporárias. Você, a sua força, como carta positiva da sua leitura, a carta da força, obstáculo, o cavaleiro de copas. A sua força, a sua determinação em fazer acontecer, em querer vivenciar algo melhor, em querer se movimentar, em querer estruturar uma base para você, onde você consiga ser você, na sua essência, é muito mais permanente, é muito mais alinhado com o seu propósito, do que essas coisinhas que vêm, como esses barulhos, esses mosquitos, como essas coisinhas que são temporárias. Entende? Que em determinado momento vão passar. Então aqui pede muito o seu ancoramento. A carta do rei de espadas no fundo, no centro da sua leitura. Pede muito o seu ancoramento na sua força, sabe? No seu propósito. Realmente acreditar que existe algo muito maior te protegendo e te conduzindo. E que se você está passando por essa situação neste momento, qualquer situação que seja, porque todos nós estamos passando por situações diariamente, né? Cada um no seu âmbito da vida, todos nós estamos passando pelas nossas situações. E quem não está passando por nenhuma situação é porque acomodou-se em algum lugar onde não existe vida, a pessoa morreu.
né? Porque quando existe vida, existe movimento. Tudo que é vivo se movimenta. Já perceberam? Os alimentos vivos, né, que são vivos, se movimentam, eles crescem, eles expandem. A terra se movimenta o tempo inteiro, o sol se movimenta. Tudo que é vivo, que tem vida, se movimenta. Tudo aquilo que não tem vida, que não tem movimento, está morto. E aqui pede o seguinte: acredita, confia que essa chavinha que virou, que essa necessidade sua de mudança, que essa necessidade sua de caminhar em outra direção, ela é importante para que você ancore a sua verdade em si mesmo. Às vezes uma verdade que você ainda não consegue ver, tá? Às vezes um sentimento, às vezes uma pessoa, às vezes algo que vai trazer uma completude para o seu momento, né, para a sua vida, que você ainda não consegue ver. Só que quando você acredita que você está alinhado, vivendo aquilo por algum motivo e que existe algo muito maior te protegendo e te orientando naquele caminho, é onde você continua fazendo o que você precisa fazer, assim como eu continuei fazendo a leitura que eu preciso fazer, e viu como os ruídos reduziram? A menina que estava aqui, ela está gritando, mas ela está gritando lá do outro lado. Entende? As coisas elas vão se distanciando. E a nossa energia que tem esse poder de deixar ir e de atrair mais daquilo. Às vezes, se eu me incomodo demais com as coisinhas, eu paro o vídeo e eu paro de fazer o meu propósito, que é estar aqui falando o que eu preciso falar neste momento para vocês. Entende, Libriano? Entende, Libriana? Concentre-se no seu poder, na sua força. Tem algo muito melhor esperando por você em uma outra direção. Só que essa outra direção, ela vem como uma iluminação a partir do momento que você descansa e confia. O 4 de espadas, no lado invertido, ele fala muito de uma falta de descanso, de uma falta... O 4 de espadas é a carta da meditação, é a carta do descanso do guerreiro. É aquele momento que ele se permite... Por exemplo, se eu tenho 7 dias, né, na semana, eu tiro 3 horas desses 7 dias, eu tiro 3 horas apenas para mim, para estar em silêncio, sabe? Para colocar uma música que eu gosto, fechar a porta do meu quarto e estar ali comigo, sem celular, sem energia externa, fazendo algo que de fato me preenche. E quando eu entendo a importância desses momentos, essas 3 horas que eram durante 7 dias, elas se tornam diárias. Eu passo a fazer 1 hora por dia. E aí de 3 horas que eu tinha na semana, eu já tenho 7 horas na semana. Porque se eu passo a fazer 1 hora por dia, entende? Eu já tenho 7 horas durante a semana. Então, tipo assim, e eu começo, quanto mais retorno eu tenho disso, mais eu vou fazendo, mais eu vou me entregando para o fluxo e vou colocando a minha força e alinhando e ancorando o meu propósito. Que esse é o grande chamado para essa leitura. Ancore o seu propósito. Porque quando você ancorar o seu propósito, as distrações, os probleminhas, as coisas que vêm ao redor, elas vão desaparecer. Confia, tá? Confia. Confia. Tudo que nos acontece nos favorece. Se não fosse a menina gritando no começo, se não fosse os mosquitos aqui, 2 mosquitos me mordendo. Esse mosquito, ele morde e ele deixa um roxão, assim, sabe? É um mosquito bem grande. Se não fossem isso, talvez eu não conseguiria mostrar para vocês exatamente o que a leitura gostaria de dizer. Entende? Que bom que isso aconteceu. Que bom que eu tive a oportunidade de experienciar isso para que vocês também conseguissem, junto comigo, enxergar o que as cartas estão dizendo. Sabe? Siga firme no que você acredita, siga em frente, não deixe com que qualquer coisinha tire, desestabilize, te faça parar, te faça desistir, sabe? Mantenha o seu processo em dia, digamos assim, mantenha a sua busca espiritual, a sua elevação energética em dia. Se você ainda não consegue fazer essas 3 horas durante a semana, 10 minutos por dia, você vai ter 70 minutos. Você tem 1 hora e 10 minutos, entende? Durante a semana. Isso na primeira semana, com 10 minutos por dia. Você já tem 1 hora e 10 minutos. Com 20 minutos, você vai multiplicando isso. E aí você vai se alinhando novamente, estruturando e ancorando a sua força. Tá bom, Libriano? Vamos ver aqui uma mensagem
Acho que essa mensagem ela foi muito direta, reta, tivemos exemplos, né, sobre o que precisava ser falado. Uma coisa que eu posso aprofundar aqui um pouquinho mais em relação às vidas passadas é que existem coisas que você precisa concluir nessa vida que você não concluiu em outros momentos, tá? Em outras vidas, em outras oportunidades, em outras dimensões, digamos assim. É um assunto para um outro momento, mas enfim, bem basicão, né? Existem coisas, existem ensinamentos que você começa a adquirir a partir de agora que você fala, como que eu sei isso? Simplesmente sei. Como que eu vou fazer isso? E quando você vê, simplesmente fez. É porque existem experiências de outras vidas que você já tem dentro de si, né? Dentro da sua alma. E quanto mais você se alinha em presença, mais você consegue fazer o download dessas informações, mais você consegue absorver e entender melhor essas informações, tá? Então, entenda que muita coisa que você acha que você não tem, você na verdade já tem, precisa só se concentrar para receber. Mensagem final para o signo de Libra. Tarô, vamos pegar aqui com um oráculo, Terapia dos Arcanjos. A gente tem a carta do vegetário, a carta da pessoa que é vegetariana ou vegana, né? Isso diz muito sobre a necessidade, exatamente tudo a ver com o que a gente estava falando sobre alimentos vivos, né? Tem muito a ver sobre você trazer mais vida para a sua própria vida. Como que você faz isso? Consumindo coisas que são vivas. O que te faz sentir vivo? Sabe? Você pode começar com coisas simples, por exemplo, se alimentando com coisas mais naturais, alimentos vivos, vegetais, frutas, legumes. Esse tipo de coisa traz mais vida para o nosso organismo, sabe? Então comece a se alimentar um pouco mais disso. Comece a viver e experienciar mais vida na sua rotina, sabe? Sentir o batimento do coração, se exercitar a ponto de sentir o coração acelerado, sabe? É também se sentir vivo. Coisas mais saudáveis vão te ajudar nesse processo de conexão, tá? E a carta que virou para você é: expresse a sua, olha isso, a sua energia divina. Uau! Recebendo toda a magia e intuição e nutrindo as suas qualidades. Que lindo! Expresse a sua energia feminina. É como se fosse autocuidado, autoamor, é como se fosse paz e equilíbrio para a sua própria história, sabe? É onde você para de querer fazer, entregar e se permite também receber. É assim que a gente traz equilíbrio, é assim que a gente traz alimento para a alma, para o espírito, tá bom? Com esse equilíbrio, com essa harmonia de um modo geral. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha ressoado de alguma forma. Se você ainda não comentou, comenta qualquer coisa, um emoji, uma mensagem, não sei da onde você fala, de qual estado você fala. Fala comigo, eu quero sentir essa energia um pouco melhor, tá bom? De vocês, assim eu consigo canalizar um pouco melhor a energia para cada um de vocês. E é isso, curte, comenta, compartilha esse vídeo, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um beijo e até lá, tchau, tchau.